Olá, internautas. Meu nome é Aliette, sou professora de língua portuguesa, de redação, produção de texto, e estou aqui com você hoje para iniciar uma parceria que nós temos tanto com o CDF quanto com a Tribuna do Norte, com algumas aulas que nós vamos passar para vocês em relação ao Enem. Nós temos aqui um esquema das competências do Enem e temos aqui do lado algo que eu sei que vai cair na prova do segundo dia, que é a prova de linguagens. Então, como vocês devem começar pela redação, nós vamos começar logo a apresentar a vocês a redação para que vocês tenham um bom êxito e, quem sabe, tirem até 1.000, né? Então, aqui nós temos as 5 competências. Cada competência dessas aqui, elas valem 200 pontos. Se você consegue dominar a norma padrão da língua escrita, você tem de 0 a 200 pontos. Como seria o domínio da norma padrão da língua escrita? Seria você saber usar regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, acentuação, ortografia. Significa você escrever não só de acordo com os parâmetros da gramática, mas também com elegância, com clareza, com concisão, porque não é só a regra gramatical que faz a norma culta, não. A elegância também faz. Então você vai evitar ecos, você vai evitar ambiguidades, você vai evitar cacofonia, quer dizer, cacografia, já que você vai escrever. Então, tudo isso faz parte da norma culta. Você vai empregar para conseguir os primeiros 200 pontos, que é domínio da norma padrão da língua escrita. Na segunda competência, vocês têm a compreensão da proposta de redação. Porque tem uma proposta, você tem que obedecer essa proposta. Eles não pedem de vocês um gênero discursivo. Eles não pedem que vocês produzam uma carta ou um artigo de opinião, eles não pedem que vocês produzam um poema, eles pedem que vocês produzam um texto em prosa. O que seria um texto em prosa? Seria um texto que você vai elaborar em forma de linhas e parágrafos. E como eles só dão 30 linhas para vocês, eu aconselho que vocês façam 4 parágrafos nessas 30 linhas. Por quê? Porque você vai ter que tipificar a tipologia. E a tipologia pedida na proposta é o texto dissertativo argumentativo. Então, para que você configure esse texto como dissertativo argumentativo, seria bom que você fizesse a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo com a intervenção, que seria a 5ª competência. Então, nessa intervenção, você colocaria a solução para o problema que você apontou. Dessa forma, nessa estrutura que você vai obedecer a ela, ter que obedecer a essa estrutura, o que você faria? Na introdução, você colocaria o tema em questão e no desenvolvimento, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, você colocaria então os seus argumentos, sua tese, a sua opinião e a defesa dessa opinião. E você apresentaria aí, mesmo que eles não peçam, mas você apresentaria aí um problema. Por que você apresentaria um problema? Porque no último parágrafo, que é o da intervenção, você tem que fazer uma intervenção. Como é que você teria que fazer intervenção se você não apresentou um problema? Então, melhor seria você problematizar. Mas e se você acha que o tema não dá para problematizar? Sempre dá para problematizar. Como? No ano, não lembro se foi no ano retrasado, creio, caiu sobre a lei seca, né? Sobre os efeitos da lei seca. Ora, os efeitos da lei seca são benefícios. Então, se você só falasse dos benefícios da lei seca, você não teria aí uma problematização. Então, ficaria difícil para você computar os 200 pontos da proposta de intervenção. Então, o que é que você faria? No primeiro parágrafo do desenvolvimento, você falaria nos benefícios da lei seca. E no segundo parágrafo do desenvolvimento, você apontaria um problema. Qual é o problema? É que você não pode, se você for apanhado numa transgressão à lei seca, você pode se recusar a não usar o etilômetro, que comumente a gente chama de bafômetro. Você pode se recusar, você pode dizer, eu não quero usar, porque você pode se recusar a produzir provas contra você mesmo. Então isso é um problema, você poderia apontar isso. Um outro problema que você pode apontar, não existe muita fiscalização, não existe muita aplicação da lei. Isso também é um problema. E você poderia apontar outros problemas, porque nós temos aqui no Brasil a cultura de bebermos todos os momentos, todos os dias, em todas as horas. Está triste, vai beber, para esquecer a mágoa. Está alegre, vai beber, para comemorar. Está normal, vai beber, para esquentar. Então, se nós temos essa cultura de bebermos todos os dias, em todos os momentos, a lei não deve ser colocada em prática apenas à noite.
ou em finais de semana. Ela deve ser colocada em prática todos os dias, em todos os momentos. Então esse é um problema. E você falando sobre esse problema, você teria muito mais facilidade agora de passar para o último parágrafo da estrutura e apresentar a sua proposta de intervenção. Qual seria? A aplicação dessa lei, a fiscalização dessa lei e a obediência pela conscientização do contingente populacional, né, a obediência às regras dessa lei. Aí você tem também aqui o conhecimento de mundo partilhado. Por que conhecimento de mundo partilhado? Porque você não pode falar em vieses particulares. Que são vieses particulares? Vieses que só você domina. Um conhecimento individual, não pode, porque o professor não conhece isso. Como é que ele vai julgar o que você escreveu se ele não conhece sua vida particular? Um conhecimento de religião, porque o professor pode não conhecer essa religião, pode não partilhar dessa religião. Então você não pode colocar nem conhecimento religioso, nem conhecimentos particulares. Você tem que colocar conhecimento de mundo partilhado. Aquilo que você sabe que todo mundo tem a obrigação de saber. E por último, você tem o tema e a questão. Como o tema e a questão? O Enem quase sempre coloca isso. Qual foi um dos temas que ele colocou? Redes sociais. Qual era a questão? Os limites entre o espaço público e o espaço privado. Então, na introdução você fala do tema, que são as redes sociais, e no desenvolvimento você trata dessa questão. Qual é o problema? Onde é que está o maior problema? No uso do espaço público ou no uso do espaço privado? De outra vez eles colocaram sobre migração para o Brasil no século XXI. Então, qual é o tema? Migração. E qual é o problema? Qual é a questão? Ora, existe a migração que é a migração legal e existe a migração que é ilegal. E você trataria desse problema porque aí na intervenção você apontaria a solução para esse problema que você colocou em pauta. Que seria o quê? Realmente fiscalizar a entrada, porque é um perigo um país ter suas portas abertas para qualquer pessoa entrar, trazendo qualquer tipo de material. Porque isso inclusive pode causar danos à saúde da população daquele país. Então você já sabe o tema e a questão. Essa competência para você de compreender a proposta, você já tem mais de 200 pontos, 400 então. Vamos para os 600 pontos. Defesa de um ponto de vista. Por que tem que ter uma defesa de um ponto de vista? Porque você vai fazer um texto que é dissertativo argumentativo. E um texto dissertativo argumentativo, o objetivo maior dele é o de convencer. Então você vai ter que expor um ponto de vista e defendê-lo com seus argumentos. Quando você diz o que você pensa, sem ser necessário você dizer eu penso, eu acho, na minha opinião, você diretamente já diz o que você pensa e você diz por que você pensa daquele jeito, por que do seu pensamento. Você está, quando diz o que pensa, colocando a sua tese. Quando diz por que pensa daquele jeito, você está colocando agora a sua defesa, o seu argumento. E você está obedecendo ainda aqui, na competência 2, a proposta de redação, que é um texto dissertativo argumentativo. Então você deve selecionar, deve relacionar entre si os fatos que você vai organizar. Você vai interpretar esses fatos porque você vai ter que convencer o professor que está lendo você do que aquilo que você está dizendo realmente é verdade. Então você vai ter que pensar na coerência, você vai ter que pensar se você está atingindo os direitos humanos. Você tem que pensar se aquele seu argumento pode ser aceito por qualquer pessoa de qualquer etnia, por qualquer pessoa de qualquer classe social, por qualquer pessoa de qualquer opção sexual, por qualquer pessoa de qualquer religião. Esse é realmente você interpretar os fatos. Você vai dizer assim, eu tenho um ponto de vista, mas muitas vezes seu ponto de vista você não sabe fundamentar. E você sabe que esse ponto de vista é fraco, embora você seja teimoso e queira defendê-lo. Então, o que é que eu aconselho na hora dessas numa redação? Procure o ponto de vista para o qual você tem mais argumentos, porque o objetivo seu é convencer o professor. E você só convence usando argumentos imbatíveis. Então, procure aquele ponto de vista para o qual você tem argumentos imbatíveis, que são justamente os argumentos que você vai organizar, interpretando os fatos que estão acontecendo. Como um exemplo disso que eu faço nessa hora, como é que eu posso fazer isso nessa hora? Ora, vamos fazer um simulado. E naquele simulado cai uma redação sobre fazer justiça com as próprias mãos.
E você é a favor disso. Mas na hora em que você vai fazer a redação, você tem de pensar, porque você vai interpretar fatos, você vai selecionar esses fatos, relacionar, vai organizar, e você não tem como convencer alguém de que fazer justiça com as próprias mãos é a solução para o problema da violência. Embora você seja a favor, porque talvez você tenha perdido um ente querido e essa perda tenha sido ocasionada por alguém que hoje não está sendo justiçado, né, pela justiça comum do nosso país. E você acha que a justiça com as próprias mãos seria a solução. Mas, quando você vai fazer a sua redação e você pensa, você percebe que não é coerente esse pensamento. Por que esse pensamento não é coerente? Porque na Constituição diz que todo mundo tem direito a um julgamento, não é? E o Código Penal já está aí para fazer isso. Não é para a pessoa fazer apologia ao crime na redação. E você, sendo a favor da justiça com as próprias mãos, você não está realmente interpretando fatos de forma coerente, porque você está fazendo apologia ao crime, está incentivando a violência. Então tome cuidado quando for defender seu ponto de vista, para que seu argumento seja baseado nas leis do país e também na coerência e nos direitos humanos. A coesão e coerência está aqui, e a gente às vezes pensa assim, meu Deus, como é que eu vou juntar isso, coesão com coerência? É o seguinte, quando você começa um texto, você tem que ir apresentando todos os seus fatos, nomeando todos os seus fatos. E no decorrer do texto, você não precisa mais repetir as mesmas palavras. Então você apela para quê? Para a coesão. Coesão pronominal, você fala de uma pessoa, essa pessoa do sexo masculino, você retoma com ele. Coesão pronominal. Você fala de televisão, e você retoma a palavra televisão para não repetir com a palavra aparelho. Coesão lexical. Então aí você está fazendo coesão e você está tendo coerência, porque a pessoa já vai para aquele parágrafo onde você falou da televisão e vê que você está mantendo essa progressão discursiva, seu texto está avançando. Você está mostrando não só coesão ou coerência, como você também está mostrando a progressão discursiva. O seu tema está avançando. E você tem aqui a quarta competência e ao chegar aqui você já ganhou os 800 pontos. Como é que eu consigo os 1000? Aqui. Não problematizou, como a gente falou, né, que você deveria problematizar? Então, ao chegar aqui e você coloca a proposta para aquela problematização, então você já mostra a solução que deveriam adotar e que você crê, sem que você diga que você crê, sem que você diga que você acredita, que é a melhor solução. Agora, tome cuidado ao chegar na proposta de intervenção. Não dê aqueles, sabe, aquelas profecias. Fazendo isso vai melhorar, né? O Brasil vai mudar. Não, não faça isso, porque o futuro não pertence a você. Você não tem uma bolinha de cristal. Você não é vidente. Você não é profeta, né? Você faz o quê? Você de repente coloca aqui que tomando essas atitudes que você está mostrando, você poderia fazer com que no Brasil esse problema fosse minimizado. Você não diga que vai resolver realmente o problema, porque você não é detentor do futuro. Então você diga que possivelmente, o que é isso quando você diz assim, possivelmente, pode ser, seria minimizado? Isso a gente chama de operador argumentativo e de modalizador. Alguns operadores são ao mesmo tempo modalizadores e alguns modalizadores são ao mesmo tempo operadores. Então você pode operar o seu argumento, você pode modalizar a sua opinião, aquilo que você está dizendo. E você procure fazer isso de forma que quando você terminar a sua redação, o professor realmente esteja convencido de que você tem a opinião correta a respeito do tema, embora pode ser até que ele não concorde com você. Mas ele vai dar razão a você pensar daquele jeito porque você argumentou. E você, se obedecer a todos esses ditames, você terá o quê? A sua nota 1000, né? O que eu devo fazer primeiro na prova? Isso é uma posição alietana, estão ouvindo bem? Eu acho que você deve começar pela redação. Por que começar pela redação? Porque a sua cabeça deve estar muito fresca, deve estar muito livre de preocupações. E se você for logo para as questões objetivas, pode ser que você se depare com uma questão difícil. E essa questão difícil vai mexer com o seu psicológico. E você vai achar tudo difícil na prova, até a redação. Então comece com a redação, faça o borrão, vá para as objetivas e depois volte para passar limpo. Você só tem 1 hora para você fazer o rascunho da sua redação e depois passar limpo. Então planeje isso em casa.
faça isso em casa, faça uma redação em 1 hora, o rascunho e o passar a limpo. Mas sempre coloque um espaço entre o rascunho e o passar a limpo. Porque esse espaço que você colocar, que é no dia da prova, você vai estar fazendo a prova de linguagens, a objetiva, você já está se afastando da sua redação. E quando você for passar limpo, o seu cérebro está melhor preparado para você perceber erros que você talvez possa ter cometido. Entenderam isso? Então vamos agora para a prova de linguagens. A prova de linguagens, ela se difere um pouco das outras provas que as pessoas aplicam, que chamam provas de língua portuguesa. Realmente não é uma prova de língua portuguesa, a prova do Enem. Tem educação artística, tem educação física, tem literatura realmente, mas tem muita interpretação de texto. Vocês vão lidar no dia da prova de linguagens com, no mínimo, 45 textos, no mínimo. Por que no mínimo? Porque tem questões que elas apresentam só em uma questão, 3 textos. Então se preparem, vocês podem pegar de 45 a 90 textos para ler. Então, o que eles vão pegar nesse texto? Vão pegar substantivo, sujeito, predicativo, objetivo? Nada disso. Vocês não vão ver nada de gramática na prova de linguagens. Essa parte de gramática, regência, concordância, acentuação, vocês já são medidos dentro da redação, que é a parte da norma culta. E aqui, pode se preparar que tudo que é em relação à linguagem cai na prova de linguagens, daí o nome. Cai, funções da linguagem, você tem que saber a função emotiva, a função poética, a função expressiva emotiva, a função referencial, a função fática, a função conativa, apelativa, você tem que saber essas funções, porque elas estão presentes nos textos, tanto literários, quanto até em textos não literários, entenderam? Então vocês vão ter que saber lidar com essas funções e ainda mais, é bom que vocês saibam que cada uma dessas funções, são 6, elas se centram nos elementos da comunicação. A função emotiva expressiva, ela se centra no emissor. A função conativa apelativa se centra no receptor. A função poética se centra na própria mensagem. A função referencial se centra no próprio referente. A função fática se centra no próprio canal. E a função metalinguística se centra no código. Então, você sabendo isso, você está mais apto a interpretar um texto, saber qual é a função que predomina naquele texto, qual é, inclusive, a intenção do autor. Pela função, você pode saber qual é a intenção do autor, porque tem as marcas, né, de cada função, e você vai saber interpretar melhor tanto um texto poético quanto um texto não poético. E nessas funções também, elas são muito aplicadas, essas funções, aos textos de propaganda. E o Enem trabalha muito com textos propagandísticos, porque eles têm vários recursos que são recursos da literatura, certo? Também esperem ver figuras de linguagem. Não esperem ver aquelas figuras de linguagem que as pessoas quase nunca falam nelas, mas vocês podem esperar metáfora, metonímia, paradoxo, catacrese, vocês podem esperar esse tipo de figura que caem principalmente nos textos literários. Quando vocês forem pegar a parte de literatura, vocês não pegam exatamente a história da literatura. Eles não perguntam características do movimento, representantes do movimento, início do movimento. Eles não perguntam isso, obra que marcou o movimento. Eles pegam a obra e trabalham a obra, o conteúdo, daquela obra literária. Então, figuras de linguagem, procurem saber. E quais são os movimentos de literatura que mais caem? Modernismo e romantismo. Muito mais modernismo. Procurem saber principalmente das poesias de vanguarda, que elas caem muito no Enem. Cai muito concretismo, cai muito pop art, cai interpretação de texto bem moderno mesmo, inclusive grafites, eles colocam grafite na prova, memes, podem cair na prova. Procurem saber disso e procurem estudar as figuras de linguagem. Nunca deixou de cair, desde a primeira edição, nunca deixou de cair variedades de linguagem. Porque a linguagem varia de acordo com o seu interlocutor, de acordo com o seu objetivo, e as variedades sempre caem, porque você está sempre usando. Quem é mulher usa variedade de gênero, a mulher usa muito diminutivo, isso é a variedade de gênero. Mulher é blusinha, bonitinha, baratinha, mulherzinha, vem cá. Mulher fala assim, homem fala mais no aumentativo, a variedade de gênero, estão vendo? A criança tem uma variedade. Determinadas pessoas de determinado tempo têm uma variedade. Eu, às vezes, não me entendo com as minhas filhas, porque eu tenho uma idade já bem superior a delas,
e elas falam a linguagem de hoje que eu não domino mais, porque eu não convivo muito com adolescentes e não troco muitas ideias com adolescentes, então às vezes eu fico por fora do vocabulário. Então esse vocabulário típico da geração que não é a minha geração, eu chamo de uma variedade diacrônica, certo? Essa variedade que a gente usa aqui na Natal de dizer arrudear, aperreado, isso é uma variedade diatópica. E eles sempre pedem isso, ou variedade geográfica ou regional. E sempre pedem isso, e vocês sabem identificar. A prova não se torna tão difícil, ela é enfadonha, mas ela não se torna tão difícil porque ela é muito prática. O problema dela é que ela é enfadonha. Então você sabe que as pessoas variam na fala, como variam na roupa. Você usa uma roupa para ir para uma festa, você usa uma roupa para ir para uma praia, você usa uma roupa para ir para um enterro, você usa uma roupa para ir para um baile, não é isso? Um baile de formatura, você usa um longo. A mesma assim você faz com a linguagem, é a mesma coisa. Você usa uma linguagem com seu namorado, tem menina que só usa com o namorado linguagem no diminutivo. E aí, amorzinho, onde que você tá? Tá bonzinho, bonitinho? Né? Tem gente que já usa um pai com filho usa uma linguagem mais, quando vai brigar com ele, uma linguagem mais dura. Então você varia a linguagem de acordo com o seu objetivo. Então essas variedades, elas nunca deixaram de cair no Enem. E creio que agora elas não vão deixar também. Níveis de linguagem do mesmo jeito. Muito parecido isso aqui. Níveis de linguagem com registros de linguagem. Então tudo que for de linguagem, se prepare que vai cair. Você vai ter que saber o que é uma linguagem regional. É fácil você saber. Você tem um exemplo disso nas tirinhas de Maurício de Souza, quando eles abordam aquele personagem que é Chico Bento, que tem um falar regional. Então é uma variedade regional, ou um nível regional, também você pode chamar do mesmo jeito, um nível regional. E você deve saber que a língua, tanto ela tem a norma padrão, que é aqui, a norma padrão. Por que norma padrão? Porque todo mundo do Brasil, né, fala diferente. E essa norma padrão seria uma norma que é comum a todo mundo, é padrão a todo mundo. Então essa norma padrão, todo mundo se entende com essa norma padrão. Você pode não entender quando eu usar a minha variedade aqui de Natal, você sendo do Rio Grande do Sul. Mas se eu usar a norma padrão, você entende, porque é o padrão, é para todo mundo. Entenderam isso? Então vocês têm que ter essa consciência. Norma gramatical é uma coisa, norma culta é outra. Norma gramatical é aquela norma que diz, você tem que usar o pronome mesoclítico caso o futuro do presente e o futuro do pretérito inicie a frase. Mas aí, vamos ver só essa frase aqui para exemplificar. Quando você diz, se eu pudesse amá-la ia, você está obedecendo a norma gramatical, a regra, colocação de pronomes. Mesóclise, no futuro do pretérito, que é aqui o caso, iniciando a oração, que é a oração principal, você tem que usar o pronome mesoclítico. Não pode usar o pronome proclítico nem enclítico, porque você está começando uma oração. Você obedeceu a norma gramatical, mas não obedeceu a norma culta. Por quê? Porque soa mal. Se eu pudesse, amá-la ia. Amá-la ia para onde? Né? Então, isso aqui soa mal. No que soa mal, isso não é norma culta. Então, não pode ser usada numa linguagem mais formal. Você pode até usar no dia a dia, que ninguém usa mesóclise no dia a dia. Se você usar, a pessoa vai dizer, vixe, mas essa criatura tá doida. Falando desse jeito, em plena luz do dia, malaía, né? Então, realmente, nem é mais uso corrente, que as pessoas já deixaram de falar com mesóclise, e nem é o uso da norma padrão culta, porque fica o som feio. Eu diria que isso aqui, escrito é uma cacografia, pronunciado é uma cacofonia e é um cacófato. Né? Fica feio quando você escreve, fica feio quando você pronuncia. Então, resumindo o que a gente disse hoje nessa aula, e nós teremos outros contatos, né, posteriores, a prova do Enem é uma maratona. E para você se preparar, você tem que primeiro se preparar para a redação. Certo? Por que primeiro para a redação? Porque aqui é mais difícil. Por que isso aqui é mais difícil? Porque você vai tirar tudo daqui da sua cabeça. Aqui porque é mais fácil, porque a resposta correta está lá. Você só vai escolher. Então se prepare, leia sobre isso, né? Se inteire sobre isso aqui e
façam uma boa prova e nós desejamos a vocês, no próximo contato, vocês já tenham menos dúvidas do que vocês tiveram hoje. Por hoje, é só.